uma boa tarde a todos vocês que estão acompanhando aqui o Razão de Estado. Eu já começo aqui pedindo para vocês o like, porque é sempre importante, compartilhem essa live, porque, aliás, como sempre, eu estou aqui com o Marcelo Suano e com o nosso grande analista que desvenda a economia para todos nós, Roberto Dumas. Tudo bem, Dumas? Obrigado, um prazer sempre estar com você, Dani, Marcelo. Prazer é meu. Tudo bem, Marcelo? Gente, é sempre uma honra. Vocês não têm noção como é importante esse programa e é o único programa realmente que, ao tratar de relações internacionais, se preocupa em esclarecer conceitos, ao invés de ficar naquele debate de indivíduos que querem ficar se digladiando sobre a maneira como veio o mundo. Não é isso. Esclarecer conceitos, explicar os fatos, mostrar o que é fato e o que é acontecimento. Tem diferença técnica em relação, uma coisa é outra, exatamente para nortear a cabeça de todos. E para mim é uma honra. Esse programa, eu diria que é aquilo que concretiza um sonho. Espero que ele se desenvolva sempre, sempre muito mais. Pois é, Suano. E hoje, em especial, nós temos uma pauta, na verdade não uma pauta, não é? A estreia de um quadro novo, que em breve vocês vão saber um pouco mais sobre ele, que é o Código Nuclear. Nós convidamos também o Leonan Guimarães, que ele é especialista nessa área. Mais tarde nós vamos falar um pouco mais sobre ele também. Que sempre que puder, nós vamos trazer esses temas relacionados à energia nuclear, às tensões nucleares no globo, e nada melhor, obviamente, do que trazer alguém que acompanha ali no dia a dia essas questões. Não é? Para além disso, óbvio, nós já vamos começar daqui a pouco o programa falando, não é, do Henry Kissinger, não é, que faleceu ontem. Nós teremos também pautas relacionadas ao nosso legislativo e às relações internacionais, não é? Alguns projetos que foram aprovados, não é? Algumas pautas que foram aprovadas na Comissão de Relações Exteriores na Câmara e no Senado também, não é? Fora isso, nós também vamos falar sobre o governador do Amazonas, isso mesmo, não é? Que ele quer fazer uma cobrança ali da Amazon, que está utilizando, e olha só se isso vira moda, hein? Imagina a Uberlândia, né? Mas nós vamos falar mais sobre isso, e tem outras pautas que nós vamos aprofundar ainda mais no dia de hoje. Então, agradeço a cada um de vocês que estão aqui conosco, não se esqueça de dar o like. E bom, já vamos iniciar a pauta, Mafê? Vamos lá, então. Gente, como eu já disse aqui no início do programa, não é, logo no iniciozinho nós vamos ter esse especial Henry Kissinger, não é, que ele é, sem dúvida nenhuma, o homem mais marcante da diplomacia dos Estados Unidos. Ele faleceu ontem aos 100 anos, gente, nessa quarta-feira, como eu disse, não é, dia 29 de novembro. E é bem interessante porque, para quem estuda relações internacionais, está envolvido, é um nome assim que realmente não tem como passar em branco, não é mesmo? Então, eu mesma, quando eu fiz relações internacionais na minha faculdade, era praticamente obrigatória a leitura dos livros, especialmente o Diplomacia do Henry Kissinger, né? Quando ele escreveu, era justamente nessa intenção de formular melhor a política externa americana, não é verdade? Suano, posso já puxar? Vou começar com você, depois as análises misteriosas aqui do nosso querido Dumas. Com China. Não é verdade? Tem muito para falar do Kissinger também. Porque ele tem um livro, não é, sobre a China também, o Henry Kissinger. Exatamente. O primeiro, falar da importância do Kissinger. Ele não foi apenas um dos maiores estadistas. Como assim estadista? Ele foi chefe de Estado? Não. Ele foi secretário de Estado dos Estados Unidos de dois governos, do Nixon e do Ford. E quando ele atuou de uma maneira a tentar entender aquele mundo que estava sendo construído e aquele mundo que estava se desenvolvendo a partir de uma determinada concepção de relações internacionais. O Kissinger, eu lembro que quando aqueles que vão fazer os nossos cursos de relações internacionais pela empresa aqui, sempre eu divido aqueles que tratam das relações internacionais em 4 grupos. Você tem um grupo dos teóricos, você tem um grupo daqueles que fazem reflexões sobre temas genéricos, mas não fazem teoria das relações internacionais. Você tem um grupo dos taxonomistas, isso é mistério, eu não vou explicar agora, porque você vai ter que fazer o curso para eu explicar. E você tem um curso dos ideólogos de alto nível.
O Kissinger, ele se apresenta como no grupo dos teóricos, mas mais especificamente dentro de uma linha, que é a linha realista, e muitas vezes as pessoas acham que ele é um ideólogo de alto nível, por quê? Porque toda a sua reflexão foi para explicar a política externa norte-americana ao longo do século XX e a importância do que ele estava fazendo ali enquanto agente do Estado. Como secretário de Estado, é o correspondente a ministro das Relações Exteriores no Brasil. O que foi que o Kissinger fez que o coloca com tanto destaque? Ele não foi apenas o cara que negociou o encerramento da Guerra do Vietnã. Alguns acham que aquilo foi muito mal feito, mas por isso ele recebeu a indicação e recebeu o Prêmio Nobel da Paz por essa ação, junto com o representante vietnamita que recusou o prêmio. Mas isso a gente deixa de lado. Ele não fez apenas isso, não. Ele foi o indivíduo que negociou a entrada da China continental, e aqui nós temos o nosso querido Dumas, que é especialista em China. Certa vez o Dumas participando de um programa de televisão, as pessoas falaram assim, mas ele vai falar sobre a China? Ele é especialista em China, só tem 3 livros sobre a China. E o cara, não, mas ele vai ficar falando da China. Eu queria que ele falasse sobre o que, se ele foi lá para explicar por que a China está fazendo o que estava fazendo. Mas deixa isso de lado. E o Dumas entende como poucos a história da China e estende como poucos a China nas relações internacionais. Mas eu vou explicar, já passando a palavra, para não me estender muito, eu vou explicar qual foi a importância dessa entrada da China no Conselho de Segurança das Nações Unidas como membro permanente. Que antes o membro permanente era Taiwan, a ilha de Formosa, era a Taiwan que fazia parte como membro permanente do Conselho. As pessoas acham, Dumas, isso é algo exclusivamente das relações internacionais. Naquela época, estava surgindo uma teoria chamada neorrealista, que apostava no sistema internacional como aquilo que poderia ser organizado para garantir que a paz fosse estabelecida. Havia 2 grandes teóricos neorrealistas, um deles era o Kenneth Waltz, o outro era o Raymond Aron. O Kenneth Waltz tinha desenvolvido 3 modelos de sistema internacional, o bipolar, o multipolar e o unipolar. E ele dizia que o bipolar era o mais estável, que era o sistema internacional da Guerra Fria, União Soviética e Estados Unidos. Eram os 2 grandes polos. E ele dizia, esse é o mais estável. O Aron desenvolveu um modelo de sistema internacional baseado no número de atores e na natureza dos regimes que governava cada um desses atores. E ele criou 4 modelos. O multipolar homogêneo, o multipolar heterogêneo, o bipolar homogêneo e o bipolar heterogêneo. Ele dizia que o modelo unipolar não existia. Olha que coisa interessante. E o que o Aron falava? Ele dizia, de todos os modelos, o que mais leva à guerra é o bipolar heterogêneo. Aí todo mundo dizia, mas peraí, esse é o modelo da Guerra Fria? Por que não está tendo guerra ainda? Ele dizia, porque tem uma exclusividade dessa realidade contemporânea que é o armamento nuclear. Existe um equilíbrio do terror porque ninguém aposta numa guerra nuclear. Por que eu estou falando isso desses 2 caras? O Kissinger, ele conversava com Aron toda hora. E quando ele viajava para a Europa ou para a Ásia para fazer negociações pelos Estados Unidos, ele parava na França para tomar o café com Aron. E o Aron te perguntava, mas Aron, você está determinando como o mundo funciona? Ele dizia, não, eu sou um espectador engajado. Aí ele olhava para o Kissinger e falava assim, cara, nós temos que sair do modelo bipolar. Por quê? Porque já tem muita gente com armamento nuclear. Essa ideia de equilíbrio do terror funcionava quando só tinha União Soviética e Estados Unidos com capacidade para tanto. Agora está espalhando. A gente tem que transformar esse mundo no mundo multipolar, mesmo que seja heterogêneo, porque o multipolar, muitos grandes, é mais estável que o bipolar heterogêneo. Agora que pode ocorrer a quebra do equilíbrio do terror. Aí o que o Kissinger fez? Então, sai Formosa, e vamos aproveitar que o Stalin morreu e o Khrushchev falou mal do Stalin e do Mao Tse Tung e colocar a China continental, porque a tendência da China continental é ser inimiga da União Soviética também. Cara, foi dito e feito. Negocia, coloca a China no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Tira a União Soviética um pouquinho. Afastou, isolou. Meses depois, 1 milhão de soldados chineses foram para a fronteira com a União Soviética e o mundo ficou multipolar. Aí eles tiveram condição de respirar para negociar o fim da Guerra Fria sem ter guerra. O Kissinger, ouvindo o professor dele chamado Raymond Aron, foi o artífice disso. As pessoas precisam ter mais respeito por esse cara e mais respeito pelos verdadeiros estudiosos de relações internacionais como Aron. Olha que mundo maravilhoso. Agora, Marcelo, antes de passar aqui a palavra
Agora o falar de Dumas. China. Não, antes de passar a Falar, palavra né? aqui para o Dumas, mas você falou que o Arrum era o professor Sim. do Henry Kissinger. Foi meu professor também, não Sim, para mim pessoalmente. também, não é? Mas é o mestre de todos, eu É um acredito. mestre. Não? Aquilo ali Ou é da uma bíblia maioria, das relações pelo menos. internacionais. É a Bíblia das relações internacionais, sem dúvida. Mas, Marcelo, o Kissinger teve o Arrum como professor. O Kissinger conseguiu deixar um legado, deixar pessoas que tenha a envergadura dele quando Não. a gente fala sobre relações internacionais? Não conseguiu deixar. Poucos indivíduos na história conseguiram reunir 3 coisas: capacidade intelectual, capacidade estratégica, capacidade como teórico e como intelectual para produção intelectual, capacidade estratégica, ou seja, formular concepções estratégicas e atuar no mundo, e ocupar uma chefia, um cargo de Estado com capacidade e poder de decisão. Porque o Nixon ficava de boquinha calada quando o Kissinger falava. Tanto que tinha um monte de gente que odiava o Kissinger, que achava que o Kissinger mandava e desmandava. E ele fazia isso mesmo. Ele não era bem quisto. Porque quando ele chegava e olhava, a saudade, Pavinato, um beijo para você. Como Pavinato fala sempre, isso é notável saber. Ele tinha um notável saber. Agora, foi acusado de ser responsável por uma série de golpes de Estado que aconteceram na América Latina. Ele é acusado de ter apoiado determinadas ações na América Latina, na época em que havia um confronto entre comunistas e aqueles modelos de Estado que não aceitavam muito a presença dos comunistas, porque nós, democratas, nós aceitamos o diálogo com os comunistas. Comunistas que não aceitam o diálogo com ninguém, ouviu? Nunca esqueçam disso. Continuando, e ele é acusado muito, por isso ele foi denunciado no Tribunal Penal Internacional e passou a ser uma personalidade que, apesar de ter o Prêmio Nobel da Paz, alguns países curioso, dizem né? assim, curiosamente, dizem assim, se ele vier aqui eu prendo, porque ele consideram que ele é responsável por coisas que aconteceram na Ásia, coisas que aconteceram na América do Sul, ações que aconteceram na África, e muitos dizem que ele é a personificação do conceito de realpolitik, Sim, a sem política realista, que as pessoas falam realpolitik, é a política sem valores, sem moral. Com todo respeito, se vocês ouvirem isso de alguém, falem assim, se você é burro. Realpolitik significa apenas uma coisa, é a política externa do país sendo feita levando em consideração os interesses do país e a configuração, o equacionamento das relações de força entre todos aqueles que estão negociando para tomar a decisão que seja a que mantenha o equilíbrio e responda aos interesses do teu país. Razão de Estado de uma forma racional. Sim. Então não é falta de valor e falta de moral. Se alguém fala isso para vocês, pode dizer assim, com todo respeito, o senhor é burro. Ou então o senhor precisa estudar um pouco mais. Sem E dúvida, ele é Marcelo. um dos caras que personificou isso. Então ele é um cara espetacular. Dumas, o Kissinger, sem dúvida nenhuma, é alguém admirado e ao mesmo tempo odiado. Não é? Alguém que fez história, na verdade. Então não tem como fugir disso, na verdade. Queria saber quais são os destaques que você tem com relação ao Henry Kissinger. Veja, é óbvio que no final das contas a gente acaba puxando mais para o lado que conhece, Perfeito, China. claro. Mas eu queria fazer uma parte aqui para o Suano, por exemplo. Tem um dizer, não, de jeito nenhum, pelo amor de Deus, nem reticências. Que tem um ditado chinês que perguntaram para o chinês o seguinte, o que ele achava da Revolução Francesa. E o chinês falou, olha, é muito cedo para dizer. Então eu acho que nós estamos muito cedo ainda para alguém que tem ainda a petulância de falar que, olha, ele foi errado ou não. Eu acho que é um pouco cedo para falar e já para defender o socialismo, o comunismo na América Latina, etc. Deixa a coisa acontecer. São mais 100 anos ainda para ele ter um valor na história mais merecido. Mas voltando pelo lado da China, como você falou, o notável conhecimento. Antes dele ser secretário de Estado, vamos pensar, Nikita Khrushchev, secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética de 53 a 64. Até tentei pegar essas datas aqui para ninguém brigar comigo. Ele era secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética de 53 a 64. Em 56, como você bem colocou, ele fez um discurso chamado Discurso Secreto no 20º Congresso da União Soviética, falando mal de Stalin. E falando uma coisa que Mao Tse-tung, ou Mao Zedong, não gostou. Ele falou, olha, o que Stalin fez não foi adotar exatamente a cartilha de Marx. É importante deixar claro isso daí.
Todo mundo confunde Marx com Lenin, com Stalin, com Mao e joga tudo Sim, na mesma. verdade. E joga tudo falando, verdade. você é maoísta, você é leninista, você é stalinista. Sem querer te atrapalhar. E no final você não estudou nada. Sem querer te atrapalhar e sem ser deselegante, é uma aberração colocar os quatro como sendo a mesma Tudo coisa. a mesma coisa. São porcarias diferentes. São porcarias diferentes. E ele falou mal de Marx. Sim. Desculpa, ele falou mal do marxismo stalinista. Falou, olha, o que o Stalin fez, na realidade, se você pegar o livro de Marx, que é uma chatice, mas você acaba lendo, né? Você tem que ler para pelo menos discutir com aquele, porque sempre tem um marxista que fala, você não entendeu Marx. Fala, poxa, é difícil de entender Marx, porque ninguém entende. Só aquele que se julga marxista fala, eu entendo de Marx, você não gosta de Marx. Ou seja, eu vi uma entrevista, foi essa semana aqui, que o Pavinato falou, gente, o comunismo é uma utopia. Começa por aí. O que é o comunismo? O comunismo parte do pressuposto que todo mundo tem o mesmo interesse. Veja, você tem um interesse, eu tenho um interesse diferente do teu. Imagina uma nação, todo mundo tendo o mesmo interesse e sem meritocracia. Isso é o comunismo. Uhum. Você trabalha por quê? Porque você quer ganhar mais. Agora, eu tenho um primo, eu tenho um sobrinho, etc., que ele não trabalha, ele vive como um passarinho, ele acorda, ele vê o que tem para comer, vê o que tem para beber, não, mas eu quero deixar para o meu filho, para minha filha, etc. O comunismo não permite isso. Se você trabalha mais ou menos, você vai ganhar a mesma coisa. Por isso que vem a ditadura. Por isso que vem a ditadura. Então tem aqueles que erram, que falam, a China agora é comunista. Não, ela é uma ditadura. Ditadura é diferente de comunismo. Mas vamos voltar para a formação social. A hora que você lê Karl Marx, ele falou, olha, o espaço para você chegar no nirvana, que é o comunismo, você precisa seguir a formação social, a estrutura da sociedade. Você precisa passar por esses passos. Você precisa passar pela escravatura. Você precisa, é natural isso, passar pelo feudalismo, passar pelo capitalismo. Marx defende o capitalismo. Ele fala, antes de atingir o comunismo, é importante que a sociedade tenha acúmulo de capital. Para quê? Porque depois os expropriados serão os expropriadores e farão a revolução do proletariado e vão chegar no socialismo, que é mais ou menos um capitalismo forte, ou melhor, capitalismo estatal forte. Depois do capitalismo estatal forte, que é o socialismo, vem o comunismo. Então Marx defendia o capitalismo como uma via inevitável de chegar no comunismo. Só que Stalin fez uma guinada de 180 graus. Ele falou, não quero isso. Eu vou passar do feudalismo, escravidão, um pouco de capitalismo, vamos direto para o comunismo. Falou, mas como é que você vai para o comunismo se você não tem capital? Exatamente. E Mao fez a mesma coisa. Mao, ao invés de... Ele tinha uma transição gradual. Falou, olha, vamos deixar as empresas privadas e as empresas estatais ganharem dinheiro para acumular capital, depois eu posso fazer a grande revolução. Não deu tempo. Depois desse discurso de 1956, no Nikita Khrushchev, no 20º Congresso do Povo, ele falou, olha, não concordo com Marx, não concordo com Stalin, desculpa, porque você precisa seguir, e outra, cada país tem que seguir a sua própria celeridade. E eu não vejo nenhum problema, eventualmente, de países comunistas serem amigos de países capitalistas. Isso foi praticamente uma traição ideológica para Mao. Então Mao, ouvindo aquilo em 56, como ele já tinha em mente, ele soltou o grande salto à frente. O grande salto à frente foi uma maior burrada, estupidez que poderia acontecer. Por quê? Você colocou milhões de mortos? 20 milhões de mortos. É isso aí. E contando. É isso aí. E contando. Por quê? Porque você colocou todo mundo que estava na zona rural, ou melhor, a zona agrícola, para trabalhar na zona industrial, para fazer aço, etc., para suplantar a Inglaterra em 5 anos. Só que você não tinha capital, você não tinha mecanização. Se não tinha mecanização, as pessoas morreram de fome. Falou, meu Deus, mas Marx falou, primeiro acumula capital, depois você passa essas pessoas para ir lá. Ele pegou, ele fez tudo ao contrário. Ele fez tudo ao contrário. E mais bravo ainda, chegou em 1966, ele já rompido completamente, praticamente com a União Soviética, ele pegou a superestrutura que é de Marx, que é um determinismo da formação social. O que é o determinismo?
vai junto com a formação social, ou seja, a superestrutura, o que que é? Cultura, conhecimento, ideologia, comportamento, conforme vai indo do feudalismo, conforme vai indo do capitalismo, essa superestrutura muda. Ele falou, vamos fazer a revolução cultural. O que que é isso? Não vamos separar a superestrutura, o determinismo da superestrutura da formação social e vamos fazer a revolução cultural. Mesmo que nós não tenhamos atingido ainda o nirvana, vamos eliminar os 4 problemas que a sociedade tem, que é o quê? Cultura, costumes, etc. E veio a Revolução Cultural. Kissinger, observando isso, falando, pera um pouquinho, aí eu já estou fazendo um pouco de teatro, né? Tá. Pera um pouquinho, é impressão minha ou você brigou com a União Soviética? Sim, eu briguei com a União Soviética. Puxa vida, então nada melhor que 1956. Esse speech, essa briga que você teve com a União Soviética. 1966, que você rompeu completamente com a União Soviética, nada mais justo que 1971 acabar fazendo uma visita e tentar trazer você para o meu lado. Porque, veja, não importa por que você brigou. Brigou por uma estupidez, o outro não sabe fazer. Stalin é diferente de Marx. Stalin está muito mais próximo de Mao e Lenin está muito mais próximo de Marx e de Nikita Khrushchev. Então, erra quem fala marxismo-stalinismo. Stalin não aplicou o marxismo. Ele fez ao contrário. Ele falou, não quero esperar o capitalismo, não quero acumular capital. Vamos direto para o comunismo. Cara, você não leu Marx? Lógico, vai ser o pessoal da esquerda falar, nem você leu Marx, você não entende. Tem um dado, Talvez você não entende. Não sei se vai dar pra gente, porque às 16h45 entrará o Leonan Guimarães para tratar da pauta nuclear. Mas eu não sei se dá tempo, mas só para fazer uma consideração, olha que coisa é importante. Por que a gente está... Você fez um resumo ótimo no começo. Adorei. Mas aquilo que o Kissinger representou, porque em 71 a China continental ela entra para o Conselho de Segurança num desenho de ações estratégicas de um ministro das Relações Exteriores, que era o secretário de Estado dos Estados Unidos, pensando o papel e a coordenação dos Estados Unidos no mundo. Mas o mais interessante é que eles tinham a capacidade de entender as doutrinas políticas e entender as formas como as teorias políticas estavam se desenvolvendo. Por exemplo, quando você falou Stalin não tem nada a ver com Marx, mesmo porque o Marx não tem uma teoria política. Quem desenvolveu a teoria política foi o Lenin. Não à toa, o Lenin ele já vai e aposta absolutamente no processo revolucionário, na tomada do Estado. E depois do Lenin, o que se imaginava que poderia ser o sucessor do Lenin era o Trotsky, que já queria espalhar a revolução para o mundo inteiro. O Stalin, para mostrar que ele não estava nem aí para a teoria marxista, ele não estava nem aí para a teoria leninista. Ele rasgou tudo. Ele seguia um cara chamado Bukharin, que fez parte do grupo de revolucionários que tomaram o Estado Soviético, e o Bukharin defendia a ideia de socialismo num só país. E o socialismo num só país significava o quê? Eles simplesmente, a partir daí, instauravam o socialismo com base na ditadura do proletariado, tomavam conta de toda a superestrutura, instituições políticas, culturais, quaisquer que fossem, desenvolveriam esse país. Não à toa o Stalin matou milhões de pessoas industrializando a União Soviética na pancada, deixou a Ucrânia morrer de fome. O capital. Exato. Olha o erro do marxismo. Ele industrializou na pancada. Mas sabe qual era a jogada da tese do Bukharin que o Stalin ostentou? Ele dizia assim, eu adoto isso aqui, desenvolveremos, tiraremos a União Soviética ou a Rússia da Idade Média, colocaremos no século XX na porrada, transformaremos numa superpotência e a partir daí nós vamos conquistar os demais países. Só esqueceu do capital, né? Só esqueceu de que não tem capital. Ele só se centralizou na política, porque a questão da economia para ele era irrelevante, porque ele era um ditador. Só para falar, não é só o Stalin que é ditador, não. Qualquer lugar que tenha comunismo tem ditadura. Ponto. Marcelo, você tem 1 minuto aqui para comentar essa opinião do próprio Henry Kissinger, que dizia o seguinte, né? Existem basicamente 2 tipos de líder. Tá? O estadista e o profeta. Os estadistas manipulam as estatísticas em seu benefício, temperam a visão com cautela e trabalham com a natureza das sociedades até que as instituições existentes precisem de ser mudadas ou confrontadas.
Os profetas estão preparados, se não ansiosos, para romper com o passado, não importa o risco. Frase do Kissinger. Kinsinger. É curioso, porque aí ele faz uma distinção muito clara entre o indivíduo que se baseia na liderança política pela vontade de poder. Isso tem muita coisa que ocorreu no século XX, mas deixemos isso de lado para não trazer problema. Mas a liderança propriamente dita, a liderança política daquele que vai seguir um determinado caminho, porque tem uma visão do que pode ser o melhor, e o estadista propriamente dito. Porque o estadista é o cara que é obrigado a fazer em cada passo o cálculo de relações de custo e benefício. Essa é a razão pela qual o estadista, às vezes, ele enoja algumas pessoas, porque diz, como é que você retrocede? Só uma coisa, para ficar claro para todo mundo, eu não estou defendendo o senador vagabundo que apoia indivíduos que não têm capacidade de ocupar cargos públicos. Não estou defendendo isso. Não tem nada a ver com o estadista que faz cálculo de relação de custo-benefício. Tem nada a ver. Esses não são estadistas, esses não são nada. São a excrescência do processo político, social e da história. E a história assim o julgará. Mas deixemos de lado por enquanto, porque isso foi apenas um arrobo de profeta. Tá? Continuando, o estadista é isso. É o cara que faz o cálculo. Por isso, o Kissinger se sabia um estadista. Ele é um cara insuportável. Porque quando ele chegava, para começar, ele tinha alguns hábitos que traziam ojeriza. Ele tinha o mesmo hábito daquele cara que foi técnico da Alemanha na Copa do Mundo. Ele ficava coçando, limpando o nariz na frente de todo mundo. E isso ele já criava um asco nas pessoas. Mas ele por quê? Porque ele não estava nem aí. Ele olhava para as pessoas com um ar de superioridade. Inclusive, foi daí que eu desenvolvi num debate que teve com uma pessoa, eu desenvolvi uma frase que eu uso sempre. A arrogância não é defeito de caráter, é um direito que se conquista. Ele conquistou. Outras pessoas conquistaram. No nosso ambiente tem alguém que sempre diz, esse cara conquistou o direito de ser arrogante. Mas é interessante que aquele que conquista o direito de ser arrogante, ele não é arrogante. Ele só se apresenta, só se arroga capaz de enfrentar aqueles que são de baixo nível e tentam agredi-lo. E nós já vimos, inclusive, aqui no nosso canal, alguém pegou e disse, eu vou enquadrar vocês para vocês se enquadrarem no seu devido lugar, seus energúmenos. Mas ele foi elegante, ele não usou o termo energúmeno, quem está usando sou eu. E aí o Kissinger era isso. E ele sabia que ele era um estadista e não um profeta. Perfeito. Olha, antes da gente continuar avançando na nossa pauta, para o próximo quadro, na verdade, vou só fechar aqui com o Henry Kissinger, lembrando de uma citação que ele fez logo na apresentação do livro dele, Diplomacia, não é que ele faz uma citação ao poeta Machado, é um poeta espanhol, que ele diz o seguinte, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Ou seja, para as pessoas que estão caminhando, não existe um caminho já pré-estabelecido, não é? Você faz o caminho quando você anda, ou seja, é aí que você faz a história, não é quando você aí que age. A inteligência, o Exatamente. estadista, faz o cálculo de... Mas só que tem um detalhe, isso não é solto. O estadista é aquele cara que consegue ter um projeto de futuro e ele não é profeta, não é porque ele está indo à torta e à direita, não. Ele olha o mapa, ele olha o tabuleiro e ele tenta entender as peças, o posicionamento e as relações estratégicas. Olha que eu falo emocionado do Kissinger, mas certamente o Kissinger não olharia para mim com nenhum respeito, porque ele olhava para todas as pessoas e dizia assim, mais ou menos. Todo mundo para ele era mais ou menos. É quase que nem o Jimi Hendrix, né? Depois do Jimi Hendrix, todo guitarrista é mais ou menos. Tá? O Kissinger ele olhava assim, isso é mais ou menos. Tá? Mas veja, ele é uma figura espetacular, independentemente daqueles que não tenham capacidade de entender a sua grandeza e se acham no direito de julgá-lo. Vamos esperar mais 100 anos. Vamos Mais esperar uns mais 200. tempo. Mais uns 200 anos, Verdade. como diz o chinês. Vamos dar continuidade na pauta aqui, Mafê? Vamos lá, gente. Vamos lá que eu abro aqui. Deu tilt, mas não tem problema que nós estamos com a pauta aqui nas nossas Eu mãos. acho que agora a gente Só um entra minuto. com a Acho que a Argentina, Argentina. né? É a Argentina. Está acontecendo alguma coisa lá? Mas, imagina. Pois É é, o- bom, vocês lembraram aqui, a próxima pauta nós temos Caputo, que vai News, assumir. não é? A News. Nós temos o Milei, que ele indicou o ex-ministro de Macri, não é, para o Ministério da Economia.
e ele confirmou já Luiz Caputo, não é, cuja tarefa hercúlea será reestabelecer a sanidade da economia e reconectar o país aos mercados internacionais. Não é? A escolha de Milei, ela acabou se distanciando, ao menos por hora, não é, dos economistas acadêmicos libertários e dos defensores da dolarização, optando por um economista mais ortodoxo e que se coloca também como um pragmático. Ele tem larga experiência de mercado e de gestão pública também. Não vou aprofundar o currículo dele, porque até a gente já falou sobre isso no último Razão de Estado, mas agora, tendo essa indicação mais concreta, Dumas, queria saber de você. O que você vê com relação a essa indicação, não é, do Milei? Você vê que vai ser mais do mesmo? Como você vê a situação da Argentina com essa indicação? Veja, a Argentina, como a gente sempre fala, é uma patologia. Não adianta você querer resolver com Bepantol, com Mertiolate, que não vai dar. Alguma coisa você vai ter que fazer. Nós vamos fazer uma dolarização. Tá bom, nós vamos fazer uma dolarização. Mas não vamos esquecer que a dívida pública da Argentina é de 89% do PIB. O Brasil está em 73% e vai indo para 85% até o final do governo. Déficit fiscal de 15%. E se a gente começar a pensar, não tem outra maneira de você pensar numa estabilização econômica da Argentina sem falar num ajuste fiscal. Sim. Então, como é que você vai fazer um ajuste fiscal se 40% da população está numa zona de miséria? Exato. Então eu preciso fazer esse ajuste fiscal. Só que para fazer esse ajuste fiscal, eu preciso ter a maioria no Congresso. Mas o Macri está lá. Muito cuidado com o Macri. Porque o Macri, ele é um libertário. Ele é um... não um anarco. O Macri é o Milei? Não, o Macri. O Macri. É um libertário? Não, mas aí tem um problema. Ele foi eleito como libertário. Tá. Só que no final das contas, ele sucumbiu ao peronismo. Por exemplo, nos últimos anos, eu entendi o que você quis dizer, nos últimos anos do governo dele, ele tentou fazer aquela coisa vagarosamente, paulatinamente, de reajustar os preços relativos. Isso. Não conseguia, porque isso trazia mais inflação. Então, olha só que interessante, inclusive até para ajudar no governo atual, ele quis mudar a meta de inflação de 12% para 15%. Ao mudar a meta de inflação, isso causou uma bruta desancoragem das expectativas inflacionárias e para não aumentar a inflação, pasme, o que ele fez? Congelou preços, fez preços cuidados, ou seja, o cara sucumbiu ao peronismo. E depois, como você estava com 4,8% do PIB déficit nas contas externas, teve uma bruta fuga de capital, chamou o FMI. Então falou, olha, tá vendo? O libertário chamou o FMI. Não, o que chamou o FMI foi você ter sucumbido ao peronismo. Vamos ler a história direito. Não vamos falar, é só narrativas atrás de narrativas. Foi um libertário que me botou. Não, foi um libertário que não tendo maioria no Congresso, não conseguiu e tem aquela... filme Advogado do Diabo, sabe? Vaidade, My Favorite Thing. A vaidade falou, bom, então vamos deixar sucumbir. Então, ele entrando é uma boa ideia, porque no DNA dele, ele está com um certo aspecto. Mas para você fazer esse déficit fiscal, primeiro, você tem que fazer de novo. Esse ajuste fiscal não vai ser fácil. Segundo, promover uma maxi-depreciação cambial. Por que uma maxi-depreciação cambial? Isso sem falar na dolarização. Porque você não tem competitividade, isso sem falar na dolarização. Só que essa maxi-depreciação cambial vai aumentar a competitividade? Vai. E unificar os 12, 16, sei lá quantos câmbios tem aí. Unificar esse câmbio, dá um choque de depreciação cambial, dá um choque na taxa de juros, como nós já falamos aqui. Antes da Argentina melhorar, ela ainda vai piorar muito. Fazendo isso e tendo um arcabouço que vai endereçar o problema fiscal, talvez melhore as expectativas. Que no final das contas, a economia é uma ciência social. Trabalha-se muito com expectativa. Se eu não acredito em você, eu tiro meu dinheiro do teu país, eu reajusto, vou para dólar. E outra, expectativa do argentino é uma coisa já complicada. E veja, estamos em 2023, nós não estamos em 1981. Exatamente. Nós não estamos no fim da Guerra das Malvinas.
Nós não estamos em 1986. Nós não estamos em 1991 no plano conversibilidade. Nós tivemos o calote do Durhalde, tivemos o calote do De La Rua, depois entrou o Nestor Kirchner, depois foi a Cristina Kirchner, foi o Macri, voltou o Alberto Fernandes, quer dizer, voltou o Alberto Fernandes não, entrou o Alberto Fernandes com a Cristina Kirchner e falou, agora você se vira. Mas Dumas, é complicado. Tem a seguinte dúvida, né? Você falou que antes da Argentina melhorar, ela precisa... Tem que piorar muito. Ela vai, aliás, piorar muito, não é? Então, como a Argentina vai conseguir equalizar essa questão dos ajustes econômicos que precisam ser feitos, mas essa questão da pobreza, assim, que está com índices alarmantes lá na Argentina, não é? Porque, querendo ou não, haverá necessidade, sim, de olhar para essa questão da pobreza, como ajustar isso sem piorar ainda mais a situação da questão relacionada a essas pessoas que já estão nessa linha da pobreza na Argentina. Mas aí que tá, tem umas coisas interessantes. Por exemplo, fazendo um paralelo com o Brasil. Na reforma tributária do Brasil, você tem alguns aspectos que coloca que, se eu não me engano, o saneamento vai ter um benefício de 40%, 60%. Isso. Ora, por que eu dou benefício para todo mundo, mesmo aqueles que tem 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas? Por que eu não dou cashback? Ou seja, o dinheiro existe. Só que é importante que você corte alguns privilégios de castas que já estão lá dentro. Já faz também um outro exemplo no caso do Brasil. Sim. Você tem 17 entidades aqui no Brasil que quer a desoneração da folha de pagamento. Sim. Eu concordo? Eu acho que todo mundo deveria ser desonerado. Não só 17. Por que você pode ser desonerado e eu não? Perfeito. Você gritou mais alto? Então quem grita mais alto leva. Ou desonera todo mundo ou não desonera ninguém. Perfeito. Então precisa ser um ponto onde eu não vou cortar do mais pobre. Eu vou cortar subsídio, mas daquele que não precisa. Precisa ter um ajuste fiscal. Ajuste fiscal é simples. O problema é você fazer isso onde você tem um peronismo arraigado dentro da sociedade, dos sindicatos, etc. E você não tem maioria no Congresso. Sim. Mas o Macri pode trazer maioria. Cuidado, que o Congresso tem o Horácio Larreta. Sim. O Horácio Larreta não gosta do Milei. E ele faz parte do Juntos pela Mudança, que nem nós falamos aquela vez. Então você poderia ter uma maioria. Mas isso poderia, num curto tempo, eu diria aí 2 anos, você parar com essa ideia de dolarização. A dolarização é boa? Veja, é um remédio muito amargo. É um remédio muito amargo, porque se você dolarizar, você não vai convergir com a tua inflação do dia para a noite com a inflação dos Estados Unidos. Então tem uma coisa em economia que chama juro real, que é o juro nominal menos inflação. Tem a outra coisa que chama câmbio real, que é o câmbio nominal menos o diferencial de inflação aqui lá fora. Então eu vou ter inflação. Essa inflação, com o meu câmbio fixo, vai comer a competitividade do meu câmbio. Então, ao dolarizar, você não vai conseguir exportar. Puxa, mas eu preciso de dólar. Eu preciso de dólar. Então a dolarização é um tiro no pé. Isso aconteceu com o Brasil. E nem dolarizamos. Dolarizamos. Veja o déficit nas contas externas do Brasil de 94 a 98. Eu lembro daquela época que era o pareado, né? Dólar com real. Isso, só que aí eu tinha inflação, segurava o câmbio, verdade, mas entrei num bruto déficit nas contas externas de quase 5% do PIB e tive que passar o Pires, controlamos a inflação, tive que passar o Pires em 9 de janeiro de 1999, quando Itamar Franco resolveu cercar Furnas. É verdade. Lembra dessa história? Lembro. Eu não entendi o que era cercar Furnas, mas eu lembro, não entendia muito bem. Marcelo, só para a gente fechar essa questão da Argentina, como você vê politicamente, não é? O ex-ministro do Macri entrando por governo, nós vemos que o Macri vai ter uma influência grande ali no governo do Milei. Como você vê esse cenário político na Argentina? Olha, primeiro, a aula que o Dumas deu de economia já é perfeita. A única coisa que eu acrescentaria é que a questão de trazer sanidade para a economia argentina, nunca vi uma frase tão bem feita, porque economia feita por peronista é coisa de manicômio.
Então, realmente, é a necessidade de trazer alguém que dê um Rivotril, sabe lá Deus o quê, para tirar aquela Algumas loucura. gotinhas, né? Algumas gotas, para tirar aquela loucura que é a economia feita por peronistas. E outra, deixamos de desculpa lado. te interromper, não funciona. Não funciona. Nós não estamos fazendo com a Letônia, Lituânia e Estônia. É, Nós já tentamos isso na Argentina. isso Não é do mesmo. tipo, olha, a República Tcheca, eles não passaram por isso, eles já passaram por isso. É Nós passamos assustador. por isso. Não aprenderam nada, não esqueceram nada. Exato, exatamente. Agora, para falar, qual é a grande questão que tem? Essa personagem, ele é alguém muito querido ao grupo do Macri. Quando nós olhamos politicamente o que está acontecendo, no Congresso argentino, na Câmara dos Deputados, quem é o partido majoritário? É o grupo do Macri. O Milei, ele conseguiu ascender fabulosamente, saiu de 8 para 36. Isso é espetacular, mas 36 do Congresso tem mais de 200, ele só compõe maioria se for com o grupo do Macri, porque ele vai compor maioria com peronista? Não. Então é melhor, porque o Macri é curioso. Quando as pessoas falam libertário, eles confundem libertarismo ou libertarianismo com anarquismo. Não é. Anarquismo é a ausência total do governo. Essa é a questão. No caso do libertário, eles imaginam um Estado e um governo com limites, graus, até chegar a um ponto que, se você tiver uma sociedade perfeita, ele não precisa existir, mas tem que ter uma Regulador. função. Regular a ação da sociedade na economia, garantir a propriedade, dar segurança para a propriedade, ou seja, teria a função de regular e preservar as condições mínimas para que a sociedade possa ela empreender e fazer com que a economia surja e se desenvolva. Isso é ser libertário. O Macri é tão libertário quanto o Milei. O Milei é mais extremado do que o Macri. E ser extremado aqui não significa violência ou coisa ruim. Ele é mais duro em algumas coisas, só que ele tem que recuar. E nesse recuo, é muito melhor fechar com o Macri, tem que dialogar, né? com a Burish, tanto que a Burish vai assumir o Ministério da Segurança. Sim. A Patrícia Burish. E detalhe, ela está tranquila com isso, porque ela sabe que por mais que haja divergências entre eles, não existe ódio nem contraposição ideológica. Sim. Eles podem brigar aqui, se ofender ali, mas depois desse abraço, que no frigir dos ovos, nós estamos olhando para uma Argentina melhor, a gente tem os conceitos e as ideias corretas, os projetos corretos. Pode chegar à dolarização? Não tem como. Por isso que colocam um economista que é um cara show, que entende dessa porcaria toda que fizeram na América Latina e na Argentina e pode negociar com o mundo antes de fazer a medida radical. Eu acho que o Milei está dando um show. Agora, Suano, daqui a pouco nós vamos aqui colocar a pauta do anúncio que o Alckmin fez, né? Então vocês não saiam daí, porque agora eu vou chamar um recadinho do Manolo. Vamos lá? Oi pessoal, que bom estar aqui, poder falar com vocês e principalmente poder falar do mineral da vida, que é o magnésio quelato. Ele que é tão importante para a saúde humana, para o corpo humano. Você sabe que o magnésio, ele provoca mais de 300 reações no nosso organismo? Ele vai melhorar a sua saúde mental, você que sofre com ansiedade, com estresse, com cansaço, fadiga, sem energia, sem disposição, use o magnésio. Ele é um grande condutor, ele vai nutrir o seu cérebro. Ele é importante também para quem sofre diretamente com insônia. Você dorme bem à noite e tem energia durante o dia. Além de tudo isso, eu gosto muito desse mineral porque ele melhora a circulação sanguínea. Você que sofre com inchaço, formigamento, má circulação, use o mineral da vida, ele cuida da saúde do coração. Sem contar os benefícios para a dor. Tem muita gente que estava travado, com muita dificuldade para caminhar, muita dificuldade para subir escada. Quando começou a usar o magnésio, a vida mudou. Ele trabalha esse processo inflamatório, ele alivia a dor. E ele é muito importante para melhorar o fortalecimento dos ossos, da musculatura, tendões e ligamento. Magnésio quelato. E olha, queridos, eu preparei uma promoção muito legal, vocês vão gostar muito. Porque o nosso magnésio não precisa gastar nada agora. Eu faço na confiança, você vai começar a pagar só o ano que vem, no carnezinho. No carnezinho. Não precisa ter cartão, não precisa ter dinheiro. Eu vou fazer o seguinte, você vai comprar o magnésio com um desconto espetacular, de laboratório. Você vai comprar o magnésio com preço de laboratório e vai ganhar o Melaton.
você toma antes de dormir. Você vai ter uma noite de sono profunda. Ligue e aproveite, o telefone está aqui na tela. Magnésio, desconto de laboratório para começar a pagar em 2024, dia 15 de janeiro. Você começa a pagar parcelinha pequenininha. Não perca tempo. Coloque saúde na sua vida e na vida dos seus, das pessoas que você ama, que você gosta. Tá aqui um presente espetacular de Natal. Ligue agora mesmo e aproveite. Tem brinde, tem promoção e tem prazo de pagamento. Só não compra quem não quer. Abraço. É isso mesmo, Manolo. Então, pessoal, ligue no 0800 591 7757. Garanta agora o magnésio quelato da Joy. Promoção exclusiva para a audiência aqui do Razão de Estado na Pavivil. Agora vamos entrar com o quadro Comércio Internacional. Olha só, o Alckmin diz que o próximo passo vai ser o anúncio da taxação de compras internacionais até $50. Não é o presidente em exercício, claro, porque o outro só viaja, né? Que também comanda o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, afirmou nesta terça-feira que a próxima etapa das ações do governo em relação ao comércio eletrônico deve envolver a instituição do imposto sobre importação, mesmo para compras abaixo de $50. Bom, Dumas, explique-nos esta iniciativa do governo. Olha só o que interessante, hein? Colocaram o Alckmin para anunciar. Essa mega notícia. Mega notícia, né? Veja, eu parto do princípio seguinte, eu espero que minha filha não esteja me ouvindo, nem me lendo, porque ela vai no Shopee, Pois vai é. em todas essas lojas aí. Mas é importante que exista uma isonomia tarifária. Porque se a gente começar a comparar, vai ser como se fosse o camelô. Você põe um cara que está no meio da rua, ele não é tributado, então eu preferia que todo mundo não fosse tributado ou tivesse uma tributação isonomia tarifária. Sim. Você não pode beneficiar a importação em detrimento, não estou falando Sim. dar subsídios, mas tratar em forma tarifária da Sim. mesma maneira. Se Sim. você tem um imposto, um ICMS em cima, não do camelô, mas do cara da loja, e o camelô não paga o ICMS, isso é uma competição, acaba sendo injusta. Acaba sendo injusta. Não é aí que nós vamos levantar dinheiro, é mais falar do principiológico da isonomia tarifária. Eu sei, eu vou arranjar muito Vai. haters agora, Vai. porque minha filha compra muita coisa de madrugada e eu vejo aquelas continhas $2, $3, $8. Eu falo, mas o que você comprou? Mas é Sabe o que é, maravilhoso, Dumas? Dumas. Aqui, $50, $80. maravilhoso, porque Dumas. É aqui, maravilhoso. Mas você não acha, por exemplo, Dumas, aqui no Brasil, para qualquer um, quando vai comprar roupas, assim, qualquer coisa tá muito cara, sabe? Às vezes a calça tem tanto buraco assim, mas você tá acima de R$200, sabe? Não faz nem sentido alguns preços. E até por isso, não só a população mais pobre, né? Que você mesmo falou da sua... Dá o cashback. Tem o Suano que gosta também, eu às vezes... Eu né, adoro, gosto de de eu compra, gosto. Eu compro gosta, coisa de moto. né? E Eu aí compro ele qualquer atingiu, porcaria. mas ele atingiu, assim, em grande parte, aquela parcela que ele fala que é o eleitor do Lula, né? Mas é que Que tá. bom. Mas é que tá. Aí acaba prejudicando quem é O negócio. tributado. Então é melhor não tributar o outro. Mas aí que tá. Eu Dumas, acho melhor concordo não tributar o outro. Essa é uma medida, da minha perspectiva, desculpa, porque assim fica mais dinâmico até, mas olha só, é uma perspectiva, da minha perspectiva, mostra o cinismo e a incapacidade de fazer um planejamento econômico, Exato. um planejamento social correto. Ora, quer dizer que para eu dar condição e competitividade para o nacional, eu vou tributar aquele que está trazendo coisas interessantes? É muito melhor, eu retiro a tributação dos dois. Exato. Mas que Exato. você tinha falado. Tira a tributação. Isso é cara de pau. Desculpa, eu Você sei que todo consegue mundo aqui é legal. dinamizar? Isonomia. Isso é cara de Isonomia. pau, isso é incapacidade intelectual de entender. Pelo amor de Deus, leve um Dumas para ser ministro da Economia. Não, ao invés de botar essa gente incompetente para ser ministro da Economia, sabe por qual razão? Porque isso, ao invés de ter um projeto que seja um projeto dinâmico de país, estão destruindo o Brasil. Estão retirando a capacidade do pobre de ter acesso a determinadas Só coisas. uma coisa com as reticências. Adorei tuas reticências, você lembra, né? Perfeito. Só uma coisa com as reticências.
Isso está longe de ser uma política de industrialização. Não tem nada a ver. Nada. Isso não tem nada a ver. Duma, isso é Não tão, vê- isso é tão Eles não horrível. podem vender como uma política de industrialização. Olha, Isso é uma não. bobagem. Isso é tão horrível que se abaixasse uma entidade chamada demagogia aqui, a demagogia disse, isso não sou eu, não. Nem demagogia isso é. Isso não é uma política de industrialização de jeito, né? Isso é um soluço da incompetência. Eu não sei mais o que fazer, então eu vou fazer isso para ver se eu consigo mais dinheiro. É aquela coisa, só já que isso. você está apanhando, vou fazer você apanhar também. Puxa, para de bater nele! É isso mesmo. Vamos é fazer uma isso mesmo. analogia simples. É isso Eu vou mesmo. bater nele porque você não tá. Gente, para, É os isso aí. dois e brigar, pelo amor de Deus. É isso. Eu mesmo. acho que Pra que você vai tributar? principalmente os empreendedores aqui no Brasil, com certeza, eu acredito que eles estariam muito mais abertos a poder, né, a questão da desburocratização, a desoneração, não é, do que taxar lá fora, porque a dificuldade ainda em vender aqui dentro vai continuar mesmo. Porque essas pessoas que estão buscando lá fora, Sim. muitas delas não têm mais condições de comprar aqui no Brasil. E tem muita, como você colocou, posso fazer uma política industrial, uma política tarifária diferente. Sim. Quero saber Sim. quem compra, vai ter o cashback, é diferente. Não vai, chega e fala. Veja, nós estamos falando do Harry Kissinger. Ele fez uma análise de 50 Pois anos é. para trás. Pois é. Aí, de repente, você fala, quer saber de uma coisa? Tributa todo mundo $50 e vão para frente. Puxa vida, você não analisou nem 2 anos para trás, 1 ano. Dumas, É uma por coisa incrível nova. que pareça. Eu não quero fazer propaganda das plataformas, não. Não, Mas é eles ótimo. têm mais racionalidade e, às vezes, muito mais honestidade. Por exemplo, quando a plataforma tem honestidade. Se você recebe um produto que tinha uma foto que apresentava não sei o quê, e você chega lá, aquilo é um lixo, você entra em contato com a plataforma, entrava em contato, a plataforma te restituía o teu dinheiro. Às vezes o negócio chegava e dizia assim, tem a política de restituição. Eu falo que eu compro anel, eu compro bobagem, compro porcariazinhas, que eu acho muito legal isso. Aí você dizia assim, olha, É um passatempo bacana. eu quero a restituir. Aí só que ele dizia, não, porque o gasto não é necessário, fique para você. Sapatos, a gente tem sapatos belíssimos, muito Sim. bem feitos. Não deu o tamanho? Não, por favor, deixe presente para alguém. Porque o gasto com o transporte vai ser maior do que a gente ficar sem isso. Fique, foi um erro nosso. Com todo respeito, quer dizer que eles querem retirar a possibilidade de ter uma concorrência, uma racionalidade e uma relação cliente. Você briga com quem paga mais, Que isso, cara? faz o outro pagamento. O que eu comprei de pulseira, porque eu sou motociclista. Você é motociclista. O raio, eu compro R$2 cada pulseirinha. Mas é uma maravilha. Pois É uma maravilha. Minha mulher falou, pra que Coisas você tem muito legais. 50? Falei, Para eu já escolher, comprei. para escolher, não é? Gente, agora nós estreamos hoje, aliás, o quadro Código Nuclear. E olha só que bacana. Para este quadro, nós convidamos o Leonan Guimarães. E o Leonan, ele é doutor em engenharia naval, né, e oceânica pela USP, mestre em engenharia nuclear pela Universidade de Paris. Ele foi CEO da Eletrobras Eletronuclear, membro do Grupo Permanente de Assessoria em Energia Da GESUL, em né? energia nuclear, isso, do diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica. Foi presidente. Aliás, para quem não sabe, essa Agência Internacional de Energia Atômica é aquela que faz as inspeções internacionais, não é, Nas com relação usinas nucleares. nas usinas nucleares, não é? Também realiza lá no Irã, sabe, aquelas inspeções que a gente sempre ouve, lê, aliás, no noticiário, né, ou na TV, que estão fazendo inspeções no Irã com relação aos seus avanços nucleares. É essa agência que faz. E ele também foi presidente da seção latino-americana da Sociedade Nuclear Americana, diretor técnico comercial da Amazônia Azul Tecnologias de Defesa. É isso aí. Leonan, já está conosco? Tô sim, Gabriel. Um prazer estar com vocês aqui mais uma vez. Que bom, Leonan. O prazer é todo nosso. Leonan, já vou começar aqui com a primeira pauta, que é um deputado que foi até a França para apresentar o Plano Nuclear Brasileiro. Ele é presidente da Frente Parlamentar das Atividades Nucleares, o deputado Júlio Lopes, do PP, do Rio de Janeiro. Ele foi até a França, ele foi até a França, né, para apresentar o Plano Nuclear do Brasil. Né? Ele está lá desde sábado, né, na Europa, para participar
de um evento internacional focado nas questões nucleares, não é que acontece até amanhã. Leonan, você poderia explicar para nós o que, na verdade, é este plano brasileiro, que eu acho que a maioria das pessoas não sabem nem que ele existe? O deputado Júlio Lopes é o baluarte da energia nuclear no Congresso Nacional, né? Ele muito rapidamente percebeu a importância que a energia nuclear tem, especialmente para o estado do Rio de Janeiro, né? Se a gente pensar a nível nacional, a economia da indústria nuclear é bastante restrita, limitada. Agora, quando a gente pensa no estado do Rio de Janeiro, isso já fica bastante diferente, porque há uma enorme concentração das atividades nucleares brasileiras no estado do Rio de Janeiro. E ele, como um parlamentar do estado do Rio de Janeiro, percebeu esse peso econômico e passou a ser o baluarte de defender as bandeiras do setor da indústria nuclear no Congresso Nacional. Foi ele que fez, inclusive, a mobilização que criou essa frente parlamentar que você acabou de comentar, né? Ela foi criada esse ano e já monta mais quase 300 parlamentares fazem parte dessa frente. Uma grande mobilização. O deputado também ele percebeu um fato que a gente vem apontando já há muitos anos, né? Diria aí pelo menos uns 20 anos, né? Mas que agora, pela situação geopolítica, passou a ter um peso muito maior, que é a cadeia de suprimento mundial de urânio. A guerra da Ucrânia, o fato de existir uma grande dependência dos países ocidentais do urânio importado da Rússia e instabilidade no urânio produzido pelos países africanos, levaram o tema segurança energética a um patamar muito mais elevado, né, de discussão em todas as regiões do mundo. E o urânio, ele não houve a crise de abastecimento de urânio, porque existe boicote de vários povos. Para vocês terem uma ideia, cerca de 20% do urânio consumido nos Estados Unidos e na Europa Ocidental tem origem russa. Então, existe hoje, desses países da Europa e dos próprios Estados Unidos, né, um interesse em desenvolver novos fornecedores mais confiáveis, mais estáveis, ou menos sujeitos a desequilíbrios geopolíticos, né? E o Brasil é um grande candidato a isso, na medida que o Brasil tem uma reserva de urânio que é medida que equivale à 7ª reserva do mundo, mas só foi prospectado 1/3 do território brasileiro. Existem várias indicações, os geólogos que defendem que provavelmente o Brasil seja, se não a maior reserva de urânio do mundo, a 2ª maior, né? A primeira hoje maior reserva é a Austrália. Mas pelo menos as reservas brasileiras... Deu um problema. Isso torna, então, o Brasil um grande candidato a ter uma participação ativa no mercado internacional do urânio, que ele não tem, por incrível que pareça, um país com as maiores reservas não participa do mercado internacional, e pior ainda, né? Ele já há alguns anos não tem tido produção suficiente para atender as usinas de Angra 1 e 2, né? Eu acho que ele percebeu isso e, motivado por essa inclusive contatos pessoais que ele tem na França, ele participou anteriormente de uma visita à França acompanhando o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e ele buscou estabelecer, eu não diria que é um programa nuclear brasileiro, mas algumas diretrizes bastante relevantes para a elaboração de um programa nuclear, né? É só para lembrar efeito histórico, né? O único documento que eu, ao longo dos anos, consegui identificar historicamente com esse título de Programa Nuclear Brasileiro, é um documento de 1977, na época da assinatura do Acordo Brasil-Alemanha, divulgado pelo governo de então, assinado pelo Ernesto Geisel, presidente Ernesto Geisel. Então, é bastante interessante e esclarecedor ler aquele documento hoje, né? Quer dizer, precisamos buscar e fazer um documento equivalente para a situação que é bastante diversa daquela época, né? Então, o deputado percebeu isso e elaborou esse documento com bastante rapidez, porque estava previsto, está acontecendo essa semana, em Paris, a World Nuclear Exhibition, né? É o maior encontro da indústria nuclear mundial, e existe uma delegação bastante importante de empresas brasileiras participando disso. Ele queria levar esse programa à discussão durante esse encontro, e realmente foi feito, ele divulgou esse programa intensamente antes de viajar, e hoje está sendo divulgado lá na França, porque a França seria um parceiro
estratégico com bastante especificidade para o Brasil, na medida que, por exemplo, a usina de Angra 3 é uma tecnologia alemã, mas que foi adquirida e hoje é propriedade dos franceses. A Marinha do Brasil tem um acordo de grande monta de desenvolvimento de submarinos com o Estado francês. E o francês tem uma enorme dependência da aquisição de urânio, seja de países instáveis da África, como o caso do Níger, seja da Rússia, né? E o Brasil poderia ser um fornecedor muito mais confiável, que garantisse a segurança energética tão almejada pela França e por todos os países hoje no mundo. Segurança energética passou a ser um valor, um peso muito grande no processo decisório, dado esses últimos eventos ocorridos aí na influência da geopolítica mundial. Então, o deputado que levou então, daí está divulgando, nós já fizemos comentários, todas as entidades fizeram comentários, eu acreditando que voltando dessa viagem, nós vamos aperfeiçoar esse documento e que ele possa ser levado até de uma forma mais formal dentro do próprio Congresso Nacional. Pergunta sobre essa pauta aqui, antes da gente avançar. Ah, sim. Leonan, eu tenho muitas perguntas para te fazer, nós teremos outras oportunidades, mas eu vou ser bem direto, você sabe, eu te conheço, eu sei de tudo aquilo que você já fez pelo setor de energia e pela energia nuclear no Brasil em específico. Você é um dos indivíduos que mais conhece, talvez seja o maior especialista do país no tema. Talvez não, com certeza você é. Então, inclusive, você foi CEO da Amazônia Azul, porque você trabalha com vários outros segmentos e é uma das grandes autoridades. Mas a minha pergunta, independentemente, mas é importante dizer isso do teu currículo, a minha pergunta é muito direta. Veja, eu sou um defensor da energia nuclear. Não sou defensor de armamento nuclear. Isso não. Não é nem por uma questão de bondade, é por uma questão muito simples. É de que nós temos, no caso, os custos para você defender o armamento nuclear não corresponde àquilo que é necessário e nem necessariamente ele é eficaz, nem para a estratégia de dissuasão. Tá? A minha pergunta é, dentro deste projeto, Programa Nuclear Brasileiro, que foi apresentado na França, ele diz respeito a mais nos tornar como uma espécie de fornecedor de material nuclear, ou é um projeto que tenta alavancar o Brasil dentro do segmento nuclear para desenvolver a tecnologia no país, em especial para fins pacíficos? A ideia é mais ampla, mas você precisa, para alavancar projetos mais ambiciosos, como a construção de novas usinas no país, você precisa de recursos, né? E o Brasil tem um ativo enorme nas suas reservas de urânio, que por hoje elas não contribuem nada para o bem-estar da sociedade brasileira, vamos ser sinceros, né? Na verdade, o urânio na Terra não vale nada, né? Não faz sentido. Então, uma maneira de você começar a alavancar um programa nuclear seria inicialmente participar de forma ativa no mercado internacional de urânio. O Brasil teria condições de passar a ser o segundo ou terceiro maior produtor, é questão de investimento, né? Então, a partir dos recursos gerados por esses investimentos, você poderia alavancar outros setores, e não só da geração de energia, mas também das aplicações nucleares na área médica, na área de agricultura, na área do meio ambiente. Ou seja, o uso do urânio garantir que ele tenha a sua destinação social, né? Ou seja, que ele gere recursos para o país, para que a partir daí você possa desenvolver projetos mais ambiciosos. Essa é a ideia central, daí a ênfase ao urânio, mas justamente a ênfase é justamente que é o ponto a base de tudo, seria esse investimento através de parcerias, garantindo a segurança energética de outros países, através de parcerias bem próximas, como é o caso dessa que está sendo proposta com a França, né? Então, acho que é esse o foco principal, né? E a condição necessária para ir para frente, no meu ponto de vista, é uma coisa, eu volto a dizer, que a gente já vem discutindo há muitos anos, mas agora tomou uma dimensão especial, dadas as condições geopolíticas vigentes nesse período que nós estamos vivendo agora, conturbado que nós vivemos agora, né? Muito obrigada, Leonan. Vamos seguindo aqui com a pauta. Nós vamos direto aqui, Leonan, para a COP28,
tá? Que é a Estratégia Global de Fusão Nuclear dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, eles apresentam a primeira estratégia internacional para comercializar a energia de fusão nuclear na cúpula climática da ONU, lá em Dubai. Não é? Quem enviou essas informações ou divulgou foi o enviado especial, não é, dos Estados Unidos para as mudanças climáticas, John Kerry. Leonan, você poderia explicar para a gente o que é essa estratégia global dos Estados Unidos, não é, que eles pretendem anunciar, se você poderia apontar os principais itens dessa estratégia? A busca pela descarbonização profunda, né, exigida pela mitigação das mudanças climáticas, ela passou a ser um forte incentivo ao desenvolvimento das alternativas de geração de energia nuclear. Quer dizer, a primeira são a geração da energia de fissão nuclear, que é aquela que existe uma indústria muito bem estabelecida, e é bom lembrar, responde por 11% de toda a eletricidade gerada no mundo, né? Ou seja, uma parcela bastante significativa, né? A fissão nuclear se vê através de vários desenvolvimentos, pequenos reatores modulares, reatores avançados, uma série de desenvolvimentos no sentido de que a energia nuclear possa dar uma contribuição ainda maior àquela que ela já dá no sentido da descarbonização. E também nesse contexto, né, surgiu um interesse representado pela fusão nuclear. A fusão nuclear sempre foi uma atividade ligada a grandes instalações conduzidas por governos nacionais, né? Existe em construção hoje no mundo o ITER. O ITER é o reator experimental de geração elétrica por fusão multinacional. Existem 16 países envolvidos no projeto do ITER e ele está sendo construído fisicamente na França. Mas o ITER é um reator, uma usina que teria uma produção de energia elétrica da ordem de 500 megawatts. Mas a condição da descarbonização, o incentivo até as próprias startups buscando caminhos novos, né, empreendedores privados passaram a se interessar pela fusão nuclear em instalações de pequeno porte, né? E essa fusão nuclear, a gente vê vários exemplos, de vez em quando sai uma notícia na mídia, seja de um experimento bem-sucedido na China, experimentos bem-sucedidos na Alemanha, experimentos bem-sucedidos na própria Estados Unidos, né? E os Estados Unidos, ele está considerando, e esse foi o objetivo das palavras da apresentação de John Kerry na COP, uma estratégia de desenvolvimento da fusão nuclear formal dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm um programa de desenvolvimento, que apoia o desenvolvimento de reatores de fissão. Está abrindo um programa novo de reatores de fusão nuclear, né? Agora, a fusão nuclear é um tema complexo, os pessimistas fazem disso. Daqui a 50 anos a fusão vai estar comercial. Só o problema é que eles falam isso desde a década de 50. Né? Então, um certo ceticismo que existe, ele vem sendo vencido, dado a disponibilidade, a disposição que muitos estão tendo, até investidores privados, em apostarem nesse desenvolvimento. Né? Agora, a fusão nuclear ela tem uma dificuldade, né, que está ligada ao seu combustível. Né? O combustível da fusão nuclear é o trítio e o deutério, que são isótopos mais pesados do hidrogênio que está na água. Em quantidade significativa na medida que a produção se multiplica. Leonan, nós estamos com um problema com o seu áudio, não é? Eu acho que vai ser melhor a gente remarcar para a gente não perder toda essa qualidade do conteúdo que você tem, porque esses são assuntos importantes. Nós ainda temos pautas que foram aprovadas no Congresso também, não é? O ingresso do Brasil em organismos internacionais focados na energia nuclear. Então, por isso, nós vamos precisar remarcar por conta do áudio mesmo e, claro, para a audiência não ficar sem todo este conteúdo maravilhoso que o Leonan Guimarães
que é especialista nessa área, que sem dúvida nenhuma um dos ícones, o principal ícone do Brasil em energia nuclear, e ele vai votar aqui no Razão de Estado, nesse quadro especial, o Código Nuclear. Muito obrigada, Leonan. O povo tá cobrando isso. Cobrando. Leonan, todos estão cobrando, querem saber mais. E aquilo que a Dani falou, você é a principal autoridade do Brasil em termos de energia nuclear. Eu tive a oportunidade, a possibilidade de te ouvir conversando com aqueles indivíduos do meio ambiente nos Estados Unidos e você deu uma aula que os deixou boquiabertos. Normalmente eles esperam alguma coisa quando vem, pegam um cérebro privilegiado, são obrigados a se curvar. Então tem muita coisa para falar. Obrigada, Leonan. E claro, logo mais nós vamos ter, sem dúvida nenhuma, mais aulas aqui, não é, com o Leonan no Razão de Estado. Vamos seguir agora, Mafê, quadro News. Vai o News agora? O News agora. É isso mesmo. Não dá para Não dá. Não dá. Tá ruim, infelizmente, É o o áudio. problema, né? Mas vamos entrar aqui. Eu vou aproveitar que nós estávamos falando com o Leonan da COP, não é? Que nós temos mais uma notícia sobre a COP. O governador do Amazonas, não é? Ele quer cobrar Jeff Bezos sobre, né, aliás, pelo uso do nome Amazon. Mafê, roda o VT aí pra gente. Vamos lá? Isso é piada pronta, né, de vez em quando. Nós vamos ter uma reunião com a Amazon, que é uma grande empresa do Jeff Bezos, com o objetivo de fechar parceria. A Amazon usa o nome do Amazonas, usa o nome da Amazônia. Quanto é que a gente ganha por isso? A gente quer saber. Esse é um dos questionamentos que a gente vai fazer lá na COP. Muito obrigado, governador do Amazonas, Wilson Lima. Nós temos aqui um representante do estado do Amazonas que já vai comentar. Peraí, Suano, Você calma. imagina essa pergunta na Copa. Não, mas ele está certo. Não, segura. Quando você não raciocina, você tem que cobrar de quem raciocina. É isso mesmo. Segura aí, porque ainda tem, não é, mais uma propaganda. Na verdade, o governador, ele fez toda uma movimentação por conta disso. E ainda tem mais uma propaganda que ele preparou. Solta o vídeo aí pra gente, pessoal. Você distribui milhões de produtos e tem o maior parque de logística do mundo. Eu produzo ar puro para todo o planeta e tenho a maior biodiversidade da Terra. Se a sua empresa parasse, Jeff, muita coisa ia atrasar. E se eu parasse, o clima ia esquentar. Se a sua empresa é a mais valiosa de todas, o meu valor é incalculável. E já que você usa o meu nome e eu nunca ganhei nada com isso, vem aqui me conhecer de perto, Jeff. Debaixo das minhas árvores vivem pessoas. E sem cuidar delas, é impossível cuidar de mim. Desce aqui, Jeff. A Amazônia está chamando você. E aí, Suano? E Uberlândia também vai entrar na onda? Isso que eu ia. Eu falei, eu não vou usar tua piada, vou deixar você falar. Uberlândia também poderia entrar, né? Olha, eu vou falar do fundo do coração. Como amazonense, é constrangedor ver o que o governador do estado do Amazonas está fazendo, ver o baixo nível de reflexão sobre o tema, sobre o problema. E parece que eles fizeram uma comparação com algo que ocorreu num passado, não é muito recente, com a fruta chamada cupuaçu. Então pode fazer na Apple também, né? Exatamente. Pode fazer com a Apple. Exatamente. Pode fazer com a Apple. Mas o que foi que eles fizeram com o cupuaçu? Mas aí procedia, porque os japoneses, inteligentemente, viram a fruta cupuaçu e patentearam o nome para cobrar. Aí houve toda uma discussão acerca de propriedade intelectual legítima. Agora, isso que eu falei é legítimo. O que está sendo apresentado, sinceramente, eu não diria que é uma perfeita imbecilidade, porque a perfeição não existe. Sinceramente.
Mas Não chegou dá. perto, chegou perto. Porque é vexatório você colocar a situação numa condição como essa, em que você expõe um povo, você confunde os conceitos, você traz uma questão dos nomes ou das regiões, você traz um problema para a pauta de diplomática brasileira, e você desrespeita um empresário, e aqui eu não estou aqui para estar bajulando o Bezos, não, mas você desrespeita um empresário que fez um empreendimento, teve uma ideia e desenvolver essa ideia a um patamar do gigantismo. O Bezos sozinho, ele tem mais faturamento, ou melhor, mais patrimônio do que o PIB da metade dos países da América do Sul. Isso significa que está certo ou errado? Não significa que o indivíduo teve uma ideia e desenvolveu essa ideia. Agora, você querer se aproveitar da criatividade, do trabalho, da genialidade do outro, é quase aquela frase, os espertos vivem dos tolos e este do seu trabalho. O Bezos trabalhou para chegar ao que ele fez. Ô, Marcelo, ele começou do zero. Responde essa pergunta aqui do Daniel Furlan. O governador vai pagar o direito para a Grécia? Aí tem o pessoal falando aqui das Amazonas, enfim. Ah, sim. Agora entendi. Amazonas. Exatamente. Olha que coisa curiosa. É isso mesmo, porque isso está dentro da mitologia grega, as Amazonas. Ou seja, meu Deus, falta, sinceramente, eu não vou pedir que ele, sinceramente, não é falta de estudo, talvez nem é falta de trabalho, é o problema de você entregar para trabalhar quem não sabe o que fazer com a coisa. E botar um negócio desse na COP28. Cara, é um absurdo. Sabe o que ele fez? Ainda bem que a Americanas já faliu, né? Não, mas sabe o que ele fez? Exatamente, mas os Estados Unidos processar as americanas. O Horácio Alves, Americanas, Bahia, Pernambucanas estão... A Americanas já foi. Mas sabe o que mais me deixa deprimido? É eles colocarem isso numa pauta, eles acham... O Bezos tem condição, por exemplo... Qual é a grandeza desses trilionários? Porque ele não está na casa do bilhão, ele está na casa do trilhão. Qual é a grandeza desses trilionários? Eles podem fazer investimento em qualquer coisa. Se aparecer um cara e falar assim, eu descobri um método em que se você começar a chorar muito, tudo vira alegria por um processo de um sim. Eu quero investir nisso. Quanto custa? $1 milhão, coloca aí. Vamos tocar adiante para ver se isso funciona. Significa que ele pode fazer investimentos na Amazônia para tudo aquilo que for desenvolvimento sustentável. Mas o que foi que ele fez? Ele ofendeu o cara e disse que está tornando o cara criminoso porque o cara está utilizando o nome. Mas apenas o Bezos que ele está ofendendo? Não. Todos os trilionários e bilionários vão dizer, com essa gente eu não quero conversa. Porque eu não posso correr o risco, porque se eu colocar o meu dinheiro lá, eles simplesmente vão dizer que eu utilizei uma forma errada e podem querer me processar. Sabe o que eles fazem? Vão para o país do lado. Vão lá para cima, vão para o México. Poucas vezes eu vi um erro estratégico tão grande quanto esse, não é erro de publicidade, isso é erro de raciocínio estratégico. E lamento que seja do meu povo. E ainda fizeram toda uma produção ali, não é? Porque alguém pagou por isso. Né? E possivelmente, obviamente, que foi o governo do estado do Amazonas para poder fazer todo aquele vídeo que nós mostramos aqui para vocês, né? Mas nós vamos acompanhar. Possivelmente o governador ainda vai ter outras pérolas para a gente passar por aqui para vocês também. Vamos lá, dar continuidade no quadro Entre Nações, a conexão legislativa. Suano, olha só, jovens em situação de vulnerabilidade terão preferência no ingresso nas Forças Armadas. Nessa quarta-feira, dia 22, a Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados aprovou por unanimidade o parecer do deputado General Pazuello, PL Rio de Janeiro, não é? Que foi o projeto de lei que institui a política de atendimento ao jovem desligado de instituições de acolhimento. A iniciativa é um dos resultados da CPI dos maus-tratos realizada no Senado Federal em 2018. Desta forma, os jovens em situação de vulnerabilidade, ao completarem 18 anos, terão preferência no ingresso nas Forças Armadas como membros temporários por até 8 anos. Atualmente, ao atingirem a idade adulta, eles são simplesmente colocados nas ruas. Não era assim na minha época. Na minha época assim, era vigor físico, era outra coisa. Agora, quanto mais vulnerável eu for, maior a minha preferência para entrar no exército. Posso fazer uma consideraçãozinha? General Pazuello,
com todo o respeito que eu tenho por Vossa Excelência como general, Vossa Excelência como general e Vossa Excelência como parlamentar. Eu tenho um lugar de fala porque enquanto o senhor esteve no Ministério da Saúde, eu fiz muitas defesas do senhor, porque o senhor não estava lá para tratar de saúde, o senhor estava lá para tratar de logística, até pelo fato de o senhor ser da intendência, que não é especialista em logística, mas conhece de logística exatamente para dar conta de prover aquilo que é necessário para uma tropa em combate. Quem é capaz disso é capaz de trabalhar numa situação como aquela da doença que nós vivemos. Por que eu fiz essa introdução de tanta admiração ao senhor? Mas essa proposta sua me coloca na condição de dizer assim, volte para o Ministério da Saúde, porque talvez o senhor entenda mais de saúde do que como parlamentar. Com todo respeito, não cabe às Forças Armadas ser um ambiente de acolhimento de pessoas para fazer assistencialismo. As Forças Armadas têm que ser treinadas para ser eficazes na defesa do país. E ela deve ser trabalhada de uma forma a ter cada vez mais investimentos para prover e treinar indivíduos capacitados a defender o nosso país. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o fato do que o senhor está falando aí significa que tem que fazer não uma revisão das Forças Armadas, mas tem que entender qual é o papel das Forças Armadas no Brasil. Eu, com todo respeito a Vossa Excelência, a carreira militar se encerra como coronel. O general já é algo, vamos utilizar a linguagem, é um plus a mais. É algo que vem, mas normalmente as escolhas, e eu particularmente sou um defensor da revisão do método de escolha para a ascensão ao generalato no Brasil. Tá? Com todo respeito a Vossa Excelência. Continuando, as nossas Forças Armadas elas são aptas a fazer uma série de atividades. E nós sabemos que nas Forças Armadas brasileiras sempre foi dada a ela um papel de educador, além de treinador e formador de combatentes. Essa é a razão pela qual nossos militares são tão diferenciados no mundo pelo seu caráter humanitário e pela sua capacidade humana de entender aquilo que o cerca. No entanto, o ter essa possibilidade de ser educador, tanto que quando recebe o conscrito, muitas vezes educava indivíduos que não tinham condição porque não receberam educação em lugar nenhum e por isso dava sua educação. Mas dava educação para formar um cidadão e um combatente de alto nível. Não era para fazer assistencialismo, para isso existem outras instituições. Da minha perspectiva, os recursos das Forças Armadas têm que ser usados para tornar as Forças Armadas cada vez mais eficientes e, acima de tudo, para que ela cumpra um dever de honra que ela tem com a sociedade brasileira, ao invés de abandoná-la. Essa é a grande questão que deve ser feita. Então, com todo respeito a Vossa Excelência, retire esse projeto, se reúnam com os coronéis, que tem muito a dizer para o senhor acerca daquilo que a tropa precisa e do que o Brasil precisa para a defesa. E aí, faça a proposta da Comissão de Defesa daquilo que pode reivindicar para o Exército o que ele necessita e para as demais forças específicas o que necessitam também. E, acima de tudo, para preservar a honra do ser militar. O ser militar não age apenas em função da legalidade, age em função da honra. É por isso que ele é diferenciado em relação às demais instituições e demais profissões. Por isso, eu faria esse apelo a Vossa Excelência. Marcelo, o Alex Andreotti colocou o seguinte: discordo do senhor professor. Acho que os que quiserem entrar terão uma educação e caráter melhor. Foi o que eu falei. Cabe ao militar, às Forças Armadas, aos quartéis, aos oficiais, dar sim uma educação melhor. Mas para educar no sentido de receber formação, nós temos escolas. A escola militar já faz isso para formar um líder, para formar militares capacitados a tanto. A questão é buscar indivíduos em situação de vulnerabilidade ou o que quer que seja, para dar a eles uma porta de entrada para algo como se o ser militar fosse receber indivíduos em situação de vulnerabilidade. O que isso faz? Retira a responsabilidade de todas as outras instituições. E não é responsabilidade do Exército fazer isso, nem da Marinha, nem da Aeronáutica. Ele deve dar um melhor aproveitamento e um melhor aparelhamento para esses jovens que ali entram. E profissionalizá-los de todas as formas, como combatente e como quadros técnicos para as demais profissões que ali dentro eles vão aprender. Porque essa era uma grandeza que tinha
para o conscrito, aquele que servia o exército. Porque ele não entrava lá, essa bobagem que tem que falar, pintar meio fio, isso é uma ofensa. Não era para isso, não. Eles aprendiam formações técnicas, tudo. Mas vejam, isso está dentro de um projeto de ser militar. Porque o militar é apenas uma instituição e é um quadro profissional. E há outras instituições, outros quadros profissionais. E a questão da vulnerabilidade tem que ser vista por todas as instituições e não apenas por uma delas, que não tem esse papel. Porque eu prefiro ter um soldado que tenha a capacidade de ir para uma linha de frente e saber qual é o seu papel de honra com a sociedade e capacidade de vencer uma batalha do que um indivíduo que teve uma chance para alavancar. Sabe o que nós estaríamos fazendo em relação a isso? Retrocedendo ao século XIX, quando nós não tínhamos forças armadas profissionais. Suano, olha só, nós temos mais 2 pautas e menos de 5 minutos para acabar o programa. Então vamos, agora com o Dumas aqui. Dumas, vamos ver se a gente consegue comentar essas 2 pautas. O Lula agradece ao Senado por aprovar a entrada da Bolívia no Mercosul. O presidente Lula agradeceu aos senadores pela aprovação da entrada efetiva da Bolívia no Mercosul na última terça-feira, dia 28. Ele também deu os parabéns ao país e ao presidente Luiz Arce por se juntarem ao Brasil no bloco econômico. O país sul-americano está em processo de adesão efetiva desde 2015. A entrada dependia do consentimento dos congressos nacionais dos países permanentes do bloco, Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. A Venezuela também integra o grupo, mas está suspensa desde 2016. O Brasil era o único integrante do bloco que ainda não havia aprovado o acordo. E aí, Dumas? Eu não vejo diferença nenhuma não vejo diferença da Bolívia entrar ou deixar de entrar no caso do Mercosul. Veja, a Venezuela quis entrar, não quis entrar, veja. E outra coisa, usa o manual aduaneira. E se eu comparar com quem eu tenho acordos de livre comércio, por exemplo, cadê os Estados Unidos? Cadê a China? Cadê a União Europeia? Eu tenho um acordo com Israel, eu tenho acordo com países da África. Agora, colocar uma Bolívia com toda a data vênia, com todo o respeito que eu tenho pelo país, mas o que isso pode, de fato, alavancar ou ganhar uma musculatura nas negociações de acordos multilaterais com outros países? Pois é, olha só, Dumas, vou pegar aqui o Suano para ele comentar rapidinho nesse último tópico, ainda com relação à Bolívia, que olha só, gente, o Sérgio Moro, né, ele condicionou o seu voto a favor da Bolívia no Mercosul à visita, né, para ver os presos políticos naquele país. O senador Sérgio Moro, da União Brasil, em pronunciamento no plenário ontem, manifestou preocupação com a adesão da Bolívia ao Mercosul devido aos compromissos assumidos no protocolo de Ushuaia, que defende a cláusula democrática do bloco. No entanto, informou que cedeu aos apelos dos outros senadores e votou favoravelmente ao ingresso da Bolívia, mas com a condição de que a Comissão de Relações Exteriores do Senado forme uma comissão especial para visitar aquele país e verificar a situação dos perseguidos políticos. Que não vai dar em nada isso daí. Que não vai dar em nada. Não vai dar em absolutamente nada. Ou condiciona ou não condiciona. Pois é. E aí, Suano? É lamentável. Eu fico muito triste com Sua Excelência, senador Moro. Porque, todo respeito a ele. Com todo respeito a ele, ele foi uma figura histórica para o Brasil. Ele teve um trabalho, foi questionado por muitas pessoas. Alguns dizem que o seu trabalho foi de baixo nível, alguns dizem que foi de baixo nível intelectual, outros dizem que foi problema cognitivo, alguns dizem... E veja, eu não vou nem entrar nesse mérito, mas a minha preocupação é alguém que chega a juiz e não consegue perceber as contradições lógicas daquilo que fala. Como é que ele diz, não, eu vou votar, mas condicionado à verificação dos presos políticos? Mas ele já votou. Ele está brincando comigo, consigo, com o Brasil, com o Senado, com os bolivianos. A questão é qual é a grandeza que a Bolívia traz entrando no Mercosul. Olha, economicamente, nada, tirando lugar. Isso ele não falou. Olha só, nós já estamos no final, mas com todo o apoio aqui, né, do pessoal da audiência do Razão de Estado e da Pavivil, quem sabe a gente não pergunta isso lá para o Sérgio Moro em Brasília, no projeto Dani Suano Sabatini, no Senado,
Contamos com o apoio de vocês para que nós consigamos ir até o Congresso, sabatinar todos os senadores para pressioná-los contra a indicação de Flávio Dino ao STF. Então, para vocês que querem contribuir para que a gente possa fazer isso lá em Brasília, no Congresso Nacional, tem o PavPix, que é pavinato, com 2 T's, @outlook.com. E nós agradecemos todos aqueles que já contribuíram e para aqueles que ainda vão contribuir também. Muito obrigada e até a próxima Razão de Estado. Muito obrigada, Suano e Douglas. Obrigado, gente. Obrigado, Suano.